Conceituando negação paralógica. Negar paralógica é falar assim, ó. Negar é tornar verdadeira uma proposição falsa, tornar verdadeira uma proposição falsa, ou tornar falsa uma proposição verdadeira. Isso é então que nós chamamos de negação. Então, negar para a lógica é você fazer isso. Aquilo que é verdade, a negação se torna falso. Aquilo que é falso se torna verdade. Tá? Gente, aqui a gente chama a atenção de vocês para observar que a lógica, sempre para negar, ela vai afirmar, caso uma proposição verdadeira, a negação tem que ser obrigatoriamente falso. Onde, para que seja considerada negação, eu tenho que ter primeiro uma proposição original, e essa proposição original faz com que a negação seja uma proposição chamada de proposição derivada. Os símbolos de negar, você pode simbolizar a negação pelo tio, ou pode simbolizar a negação pela cantoneira. Esses dois símbolos funcionam como a simbologia do que é negar, tanto o tio quanto a cantoneira. Tá? Gente, vamos visualizar aqui então como se nega as proposições chamadas de proposições do tipo simples. Como é que eu vou negar uma proposição chamada de simples? Por exemplo, se eu chegasse aqui para vocês e colocasse uma proposição que eu vou chamar de A, e vou dizer assim para vocês, ó, Paulo é gordo. Gente, dada a proposição Paulo é gordo, dessa sentença eu posso extrair três formas de negar. A primeira delas, simbolizada por negação da proposição A, será dada por você negar assim, ó, é falso dizer que, aí você repete a expressão, Paulo é gordo, tá? Esse tipo de negação, gente, é chamado de negação formal. Aí vocês podem perguntar, mas por que negação formal? Porque você nega de acordo com o símbolo que você escreveu. Observe que a simbologia do negar está antes da proposição. Portanto, a negação formal vai ser lida de acordo com a simbologia. Você vai negar antes da proposição. Então, nega antes e conserva o que você informou. Tá? Esse tipo de negação, chamada de negação formal, ele é muito utilizado para que a gente encontre outras maneiras de negar. Para comprovar que as negações realmente é uma forma de negar, aí você compara com a negação formal. Tá? Agora, eu posso negar essa sentença também acrescentando ou retirando a expressão que nega antes do verbo. Por exemplo, eu posso chegar para você e dizer assim, ó, Paulo não é gordo. Eu estou negando, acrescentando a expressão que nega antes do verbo. Agora, se por acaso eu tivesse a expressão Paulo não é gordo e não existisse a proposição Paulo é gordo, vocês não vão chamar, porque aparece o não, vai chamar isso de não há. Tá? Sempre lembrar que a negação de uma proposição é a proposição derivada. Então, se eu tenho a informação Paulo não é gordo e não existir a informação Paulo é gordo, essa proposição aqui então será chamada de proposição A. Tá? Então, se por acaso o Sérgio vier com a sentença, dada a proposição Paulo não é gordo, esta sentença pode ser simbolizada corretamente por não há, dessa forma? Não. Só se ela tiver existir a proposição original, dando a informação Paulo é gordo. Tá? Então, só existe a negação se existir inicialmente uma proposição original. Tá certo? Então, gente, dada a sentença Paulo não é gordo, funciona como a negação de A. Portanto, essas duas proposições são chamadas pela lógica de proposições equivalentes.
pois essa é a negação da proposição A e essa também é a negação da proposição A. Tá certo? Aqui eu posso falar para vocês, gente, um importante tópico da lógica, que na verdade forma um dos modos podem, que diz assim, ó: se eu tenho uma proposição a sua negação será simbolizada por não A. Portanto, se eu tiver a negação de uma proposição, ou seja, a negação da proposição A será sempre igual a ela mesma. O que quer dizer com isso? Que se eu nego Paulo é gordo, ficaria Paulo não é gordo. Se eu negar Paulo não é gordo, eu vou encontrar quem? Paulo é gordo. Essa informação, a negação da negação, ela é muito utilizada nas fundações, gente, chamada de dupla negação. Que no nosso dia a dia nós utilizamos a dupla negação para dar ênfase a uma negação. Só que para a lógica funciona como diferente. Por exemplo, se eu chegasse para você e falasse assim, ó, não vá a lugar nenhum. Para a lógica, você pode ir a todo lugar, porque você está negando duas vezes. Se eu disser assim para vocês, ó, não compre nada. Para a lógica, você pode comprar tudo, porque você está negando duas vezes. Tá? Então, o que a lógica determina como dupla negação, nós utilizamos no nosso dia a dia, dando ênfase a uma negação. Mas, na verdade, a lógica vai dizer que isso é uma própria afirmação. Tá? Então, toda vez que eu utilizar dois termos que nega, você, na verdade, não está negando, você está afirmando. Tá certo? Gente, eu posso também negar a informação que eu chamo de A, dizendo assim para vocês, ó, Paulo é magro. Funciona também como uma negação da proposição A. Porque, usando palavras antônimas, comparado com a informação Paulo é gordo, gordo sendo antônimo de magro, você então aceita-se a negação trocando por palavras antônimas. Tá? Sem nenhum problema. Agora, gente, se eu chegar para vocês e desse a seguinte informação assim, ó, Paulo é fraco. Aí eu pergunto, a informação Paulo é fraco funciona como a negação de Paulo é gordo? Se alguém chegasse para mim e dissesse assim, Paulo é gordo, eu dissesse, não, Paulo é fraco, eu estaria negando ele? O que vocês acham? Estaria negando? Se eu falasse assim, ó, Paulo é gordo, e alguém chegasse assim, não, Marcano, Paulo é fraco, eu estaria negando essa pessoa, gente? Não. E se eu não estou negando, o que eu estou fazendo então? Eu estou contradizendo. Aqui aparece um importante conceito da lógica, que essa informação funciona como uma contradição. O que é contradição? Contradição diz que, caso uma proposição seja verdadeira, as suas negações e contradições são sempre falsas. Agora, caso uma proposição seja falsa, só será verdadeira as negações. A contradição não se pode afirmar. Tá? Então, se eu disser para vocês que Paulo é gordo, eu não posso, partir do princípio que isso aqui é verdade, eu poderia dizer que isso aqui seria falso. Mas se eu partir do princípio que isso aqui é falso, eu não posso afirmar nada sobre essa afirmação. Portanto, eu não posso então dizer que essa informação funciona como negação, e sim contradição. Tá? Então, ter muito cuidado, gente, quando de vez em quando a gente, na verdade, contradiz em vez de negar. Tá? Geralmente, em questões que envolvem alternativas, a contradição vem sempre na letra A. Tá? Em questões que envolvem alternativas. Agora, deixa eu ver se entenderam realmente o conceito do que é negar. Se por acaso eu chegasse a vocês e falasse assim, ó, dando um exemplo de a negação de 2 pontos. Questões que envolvem negação, ela pode perguntar, como eu perguntei agora, gente, a negação da proposição é dada por, como você pode também fazer através da negação formal, dizendo assim, ó,
sabendo que é falso dizer que, podemos concluir que de uma informação falsa, se quer concluir a verdade, basta negar. Por exemplo, se eu chegasse para vocês e falasse assim, ó, proposição que eu vou estar chamando de A, eu vou dizer assim para vocês: 3 é maior que 5. Se eu pedisse para vocês negassem essa sentença, como é que ficaria a negação dela? A primeira forma, chamada de negação formal, ficaria então assim, ó: é falso dizer que, aí você repete a expressão, 3 é maior que 5. Tá? Seria, na verdade, a negação formal. Eu posso também negar essa sentença dizendo, negação da proposição A. Se eu digo que 3 é maior que 5, eu posso negar dizendo que 3 não é maior que 5. Funciona também como negação. Tá? Agora, se eu colocasse aqui uma proposição que dissesse assim, gente, ó, 3 é menor que 5. Será que a sentença 3 é menor que 5 funcionaria como a negação de 3 é maior que 5? Se alguém chegasse para mim e dissesse, o acordo 3 é maior que 5, eu dissesse, não, 3 é menor que 5, eu estaria negando? Sim ou não, gente? Não, né? Porque existe a possibilidade dele também ser o quê? Igual. Então, para excluir todas as possibilidades, eu teria que dizer assim, ó, 3 é menor ou igual a 5. Aí sim, funcionaria como negação. Tá? Então, essa aqui sim funcionaria também como a negação da proposição A. Ou, se eu colocasse uma letra B e na letra B eu informasse a vocês assim, ó, proposição que também vou chamar de A, e eu vou dizer o número inteiro x é par. Foi dada a informação do número inteiro x é par. A negação dessa proposição, além da negação formal, vocês sabem já como fazer, é falso dizer que o número inteiro x é par. Eu poderia também negar isso aqui dizendo assim, ó, o número inteiro x não é par. Funcionaria como a negação da proposição A. Tá? Agora, dizer que o número inteiro x é ímpar. O número inteiro x é ímpar. Essa informação do número inteiro x é ímpar funciona como a negação do número inteiro x é par? Sim ou não? Se eu disser que ele não é par, eu posso então concluir que ele é ímpar? Ele não sendo par? É, gente? Posso não? Se eu disser que ele não é par, de imediato eu posso concluir que ele é ímpar? Se ele for inteiro? Posso, não posso? Portanto, isso aqui é a negação da proposição A também. Tá? Então, se o número for inteiro, ele não sendo par, automaticamente ele será ímpar. Tá? Foi cobrado uma questão, não sei se eu cheguei a colocar no simulado de vocês já, mas foi cobrada uma questão em forma de sentença, daquela que perguntava e dizia assim, quais das sentenças são verdadeiras? Foi cobrada uma sentença, gente, em uma prova da Fundação Carlos Chagas uma vez assim, ó, 3,2 é par ou ímpar? E eu pergunto para vocês, essa sentença é verdadeira ou é falsa? Primeiro, isso é uma proposição composta, ligados por qual conectivo? Ou que ou é esse aí? É inclusivo ou é exclusivo? Ele é exclusivo, pois se ele não for par, ele tem que ser ímpar. Então só existem duas possibilidades realmente. Portanto, é o ou exclusivo. Pergunta a vocês: 3,2 é par ou ímpar? Verdadeiro ou falso?
Essa sentença é verdadeira ou ela é falsa? O que vocês acham? Bora analisar? 3,2 é par. Verdadeiro ou falso? Falso. 3,2 é par é o quê? Falso. Conectivo ou exclusivo? 3,2 é ímpar. Verdadeiro ou falso? Tem, gente? Ele não é nem par nem ímpar. Olha o que está em cima que se ele não for par ele tem que ser ímpar. Mas também ele disse que primeiro ele tem que ser o quê? Inteiro. Então, gente, ele não é realmente nem par nem ímpar. Ficaria falso ou falsa, a informação então seria falsa. Tá? Para que os números recebam a classificação de paridade, a primeira coisa que ele tem que ser deve ser números inteiros. Se não for inteiro, não pode receber a classificação de paridade. Bem, colocando aqui um outro exemplo, se eu chegasse para você e dissesse, por exemplo, assim, ó, proposição de novo, que eu vou chamar de A, e vou dizer o número inteiro x é positivo. Negação, além da negação formal, eu poderia ter a informação dizendo que o número inteiro x não é positivo. Tá? Agora, o que dizer da informação? O número inteiro x é negativo. Funciona também como a negação da proposição A? Se eu disser que ele não é positivo, eu posso ter garantia que ele é negativo? Não, né? Porque existe o elemento zero, que é o elemento neutro. Então, para negar, você vai ter que dizer assim, ó, o número inteiro x é negativo ou nulo. Tá? Aí sim funcionaria como negação. Tá entendido, gente? Alguma dúvida? Pode perguntar. Só ali no pau ímpar, o zero se enquadra. Pá é, aliás, zero é pá. Então não existe elemento neutro em paridade. Tanto é que o sistema numérico decimal vai de 0 a 9, os algarismos, em que você tem 0 a 9, 10 números. Dos 10, 5 são pares e 5 são ímpares. Tá? Então ele recebe a classificação de 0 ser par. Onde teremos aqui a proposição que eu vou chamar de A, a proposição que eu vou chamar de B. Aqui ficaria a conjunção, a disjunção inclusiva, o A ou B, a disjunção do tipo exclusiva, a condicional denominada de se A e com B, e a bicondicional A se somente se com B. Essa tabela você já tem aí construída. Então, proposição A, já sabemos que é verdade, verdade, falso, falso. Proposição B, verdade, falso, verdade, falso. O conectivo da conjunção, que é o I, sabemos que ele só é verdade quando as duas são verdadeiras, caso contrário é sempre falso. O conectivo da disjunção inclusiva só será falso quando as duas são falsas, nos demais casos é sempre verdade. A disjunção do tipo exclusiva será diferente da inclusiva apenas na primeira linha, que ela não permite que as duas sejam verdade, por isso a denominação de exclusiva, mas nos demais casos será igual à inclusiva. A condicional só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ou seja, quando a causa acontecer, que não gera consequência. Nos demais casos será sempre verdade. E a bicondicional será verdadeira quando as proporções tiverem valores lógicos iguais, as duas verdadeiras ou então as duas falsas. Caso contrário, ela será então falsa. Tá? Então nós precisamos da tabela dos conectivos para que eu possa fazer a tabela das negações. Posso? Em relação a esses 3,2 é forma não seria disjunção inclusiva do número
Porque para ser exclusiva não teria sido 3,2 é bom e papai ensinou. Não precisa, porque pai limpa exerce a função de palavras antônimas. Aí não precisa a exclusão dos fatos, porque um exclui o outro. Vamos ver então como se nega cada uma dessas proposições. Eu vou então construir a tabela. Precisamos aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui de um lado eu vou colocar as proposições e do outro eu vou colocar as devidas negações. Proposição, primeira delas, A e B, depois de junção inclusiva, depois nós temos a disjunção exclusiva, a condicional e por último a bicondicional. Tá? Então vejamos como se nega cada uma das proposições do tipo composta. Primeira delas, negação da conjunção, o famoso conectivo I. Se eu chegasse para vocês e desse aqui, por exemplo, A e B, e eu falasse, Paulo é professor e juiz. E se eu pedisse então, gente, para que vocês negassem essa informação, como é que ficaria a negação dela? Primeira das formas, negação chamada negação formal. Negação de A e B. É lido então assim, ó. É falso dizer que. Aí você repete a sentença. Paulo é professor e juiz. Tá? Negação essa chamada negação formal. Você nega de acordo com a leitura da simbologia. Então já temos uma forma de negar essa sentença. Negamos antes da sentença e repetimos a própria sentença. Tá certo? Agora, como se encontrar uma outra maneira de negar a proposição A e B? Se eu chegasse para vocês agora e perguntasse, gente, como é que vocês negariam isso aí? Qual seria a outra maneira de você negar essa sentença? Ficaria então como? Paulo é professor e juiz. Como é que eu nego? Paulo é professor e juiz. Será que é isso mesmo? Não é não? E como ficaria então? Alguém disse, Paulo é professor e juiz, eu quero negar. Como é que ficaria a negação? Paulo não é professor e não é juiz. Gente, vamos ter um cuidadozinho aqui agora, tá? Deixa eu colocar a sentença que vocês estão me dizendo. Vocês estão dizendo assim, ó. Paulo não é professor e não é juiz. Deixa eu só fazer aqui algumas observações importantes. Por exemplo, quem vai fazer aqui o concurso da Polícia Federal já deve ter olhado o edital lá do SESP, onde ele coloca a lógica de argumentação e ele fala alguns tópicos dessa lógica. Ele fala do uso dos conectivos, ele fala das formas de negar, ele fala das formas de equivalência e diz lá as equivalências dos modos poli. Gente, essas equivalências chamadas de modos poli, você pode observar, quem tem algum livro de lógica, que são poucos os livros que trazem esse tópico. Tá? Quando trazem, o livro de raciocínio lógico é mais ou menos dessa espessura, quando eles aparecem, os modos poli aparecem, o livro passa a ser dessa espessura aqui. Tá? Então são coisas absurdas. Mas é claro, essas equivalências lógicas que aparecem nesses modos poli são, na verdade,
infinitas relações que são criadas a partir de deduções lógicas. Então, o que é que na verdade você chama de modus ponens? Seria, aqui nós já teríamos uma. Na hora que eu descobrir a forma de negar o conectivo I, eu já teria, na verdade, uma equivalência de acordo com o modus ponens. O que na verdade ele determina? Que se você tem uma sentença que nega essa, e você vai encontrar essa sentença que também diz ser negação dessa, portanto, você vai concluir que essas duas sentenças são o quê? Equivalentes. E você faz a equivalência de acordo com o modus ponens, que seria a diagramação da tabela verdade. Agora, existem infinitas relações. Você não precisa decorar todas elas, mas você deve saber como fazer. Tá? Por exemplo, se eu digo que essa sentença é a negação dessa aqui, portanto, essas duas devem ser iguais ou equivalentes. Na forma simbólica, essa sentença ficaria então montada assim, ó. Quando eu falei Paulo é professor, eu chamei de A. Se eu estou dizendo que ele não é professor, isso aqui passaria a ser chamado de não A. Conectivo I. Quando eu disse que ele era juiz, era B. Não é juiz, não B. Então está aí a sentença montada na forma de símbolos. Do jeito que eu estou informando, eu já criei o modus ponens. Eu disse então que a negação de A e B é dada, portanto, por não A e não B. Você pode representar com fechamento de parênteses ou não. Se por acaso essas duas sentenças forem realmente iguais, você então está diante do modus ponens. Tá? Agora, para comprovar o modo, aí você deve fazer a comprovação através de uma tabela de prova. E vamos provar se realmente isso aí funciona como a negação da proposição A e B. Para fazer essa comprovação, eu preciso então de um espaço em colunas para colocar a proposição A, preciso de um outro espaço para colocar a proposição B. Observe que eu preciso da negação individual de A, portanto, não A. Preciso da negação de B, portanto, não B. Faço a proposição que eu quero fazer negação. Eu quero fazer negação de A e B. Então, vamos para cá. Ó. Coluna que faz A e B. Faço a negação formal de A e B. Negação de A e B. Aqui, na verdade, eu vou encontrar outra maneira de negar, que vocês me indicaram por não A e não B. Se realmente essas duas sentenças são iguais, na hora que terminar de preencher essas colunas, elas devem ser exatamente iguais, quando comparadas linearmente. Tá? Então vejamos. Diagramando, proposição A, já sabemos que é verdade, verdade, falso, falso. Proposição B, verdade, falso, verdade, falso. Negação de A. O que é negar A? É trocar os valores lógicos de A. Aonde A é verdade, passa a ser falso. E aonde é falso, passa a ser verdade. Negação de B. Falso, verdade, falso, verdade. A e B, pela tabela dos conectivos que nós colocamos ali, vocês vão observar que o A e B só será verdade quando as duas forem verdadeiras. Caso contrário, é sempre falso. Negação de A e B. O que é negar A e B? É trocar os valores lógicos de A e B. Aonde A e B é verdade, passa a ser falso. E aonde é falso, passa a ser verdade. Então, vamos agora testar se o nosso modo está correto. Fazendo a ligação de não A com não B pelo conectivo I, vamos observar que nós temos falso e falso. O valor lógico será falso. Observe que na primeira linha temos valores lógicos iguais. Então, pode ser que eles funcionem como negação. Comparando agora a segunda linha, falso e verdade, o valor lógico será falso. Já temos diferenças. Ó. Então, não se comprova o modus ponens. Tá? Mas vamos continuar. Verdade e falso, falso. Já temos uma outra diferença. Bastava ter uma só. E aqui nós temos verdade e verdade,
verdade. Logo, você não pode afirmar que a equivalência de A e B, aliás, que a negação de A e B será feita por não A e não B. Portanto, esse modo está errado. Tá? Agora, vem a informação que eu quero que fique para vocês como mais importante. Toda vez que você quer negar um conectivo lógico, você tem que estar em mente a tabela daquele conectivo. E lembrar também que toda vez que eu vou fazer a negação de uma proposição, eu devo trocar os valores lógicos da proposição. Então, o que é que isso significa? Aonde A e B é verdade, vai passar a ser o quê? Falso. E aonde A e B é falso, vai passar a ser verdade. Então, gente, o que é que isso vai fazer com que a gente conclua? Que jamais o conectivo será negado por ele mesmo. Porque eu vou alterar a estrutura do conectivo. Então eu não posso ter que o I tenha 3 verdades, porque o I eu já sei que tem que ter 3 falsos. Então jamais o conectivo será negado por ele mesmo. Para identificar quem nega o I, basta eu procurar na tabela dos conectivos aquele conectivo que tem 3 valores lógicos verdadeiros e um falso, sendo que os 3 têm que ser seguidos. Qual é o conectivo lógico que aparece 3 verdades e um falso? É o ou. Portanto, a negação do I será feita pelo ou. Agora, gente, se eu fizer a relação, a ligação de não A com não B através desse ou, aí sim você vai ter o que nós chamamos de equivalência lógica em um dos modos polos. Tá? Aqui vamos ter então assim, ó, não A ou não B, ligar essas duas colunas através do ou, vamos então obter falso ou falso é falso. Observe que a primeira linha já são iguais. Ó. Vamos continuar. Falso ou verdade? Verdade. Segunda linha também já são iguais. Verdade ou falso? Verdade. Terceira linha também já são iguais. E verdade ou verdade é verdade. Quarta linha também já são iguais. Comparando então linha a linha, vocês vão observar que essas sentenças são equivalentes. Agora sim, estaria correto eu representar isso assim, ó. Negação de A e B será igual ou equivalente a não A ou não B. Tá? Então a negação ficaria Paulo não é professor ou não é juiz. Em vez do I, você nega pelo ou. Aí o que é que nós vamos fazer? Aí a gente vem bem para cá, para a nossa tabela das negações, e vamos então completar dizendo assim, ó, negação de A e B será equivalente a não A ou não B. E já temos então uma das formas de negar. Entendido, gente? Alguma dúvida? Não, né? Só para completar aqui, ó, sabemos que a negação vai ser dada por essas duas colunas. E o que seria então essa coluna aqui, gente? O que seria não A e não B? Já que nós já vimos que ela não é negação. Uma contradição? Seria uma contradição. Poxa, que bacana. Tá? Olha o conceito de contradição sendo utilizado aqui agora, ó. Aonde A e B é verdadeiro, tanto é falso as negações como a contradição. Agora, aonde A e B é verdade, aonde A e B é falso, aliás, só será verdadeiro as negações. A contradição fica perdida. Tem casos que ela será falsa, mas tem casos que ela é verdade. Então isso aqui não é negação, e sim uma contradição. Tá? Além, é claro, da negação formal, se bastar para negar formalmente ali, você então dizer assim, ó, é falso dizer que Paulo é promotor ou juiz, mas não ambos. Além da negação formal, qual seria outra maneira de você negar aquela sentença? Como é que negaria então? Paulo é promotor e juiz. Por que você está dizendo que a negação poderia ser dada por Paulo e professor, aliás, promotor e juiz?
Pelo que eu estou informando ali, ele tem que ser apenas um dos dois. Se eu disser que ele é os dois, eu estarei negando? Estaria? E se eu disser que ele não é os dois? Eu vou tentar isso, estaria negando também? Então, se eu disser que ele é os dois, eu não estaria negando, eu estaria contradizendo, porque existe uma outra forma e eu tenho que excluir todas elas para que eu tenha a negação, tá? Então ali eu teria que encontrar uma maneira de dizer ao mesmo tempo que ele é os dois e que ele não é os dois. Não posso nem dizer que não é nenhum dos dois, porque eu estaria afirmando que ele é os dois, tá? Então eu terei que dizer, gente, ao mesmo tempo ali que ele é os dois e também dizer que ele não é os dois. Aí ficaria assim, ó: Paulo é promotor e juiz, ou Paulo não é promotor e não é juiz. Só que você não vai encontrar essa estrutura dessa forma, tá? Aí mais uma vez, para negar o conectivo, vocês têm que estar diante da sua tabela verdade. O que eu quero negar é o ou exclusivo. Na tabela do exclusivo, observe que tem dois valores lógicos falsos e dois verdadeiros. Procure então um outro conectivo que também tem dois falsos e duas verdades. Que conectivo é esse? É a bicondicional. Se existir então a negação do ou exclusivo, ela deverá ser feita pela bicondicional, porque ele tem também duas verdades e dois falsos. Gente, e é uma negação interessante, porque você pode observar que nas linhas que o ou exclusivo é falso, a bicondicional é o que? Verdadeiro. Nas linhas que o ou exclusivo é verdade, a bicondicional é falso. Portanto, um nega o outro sem precisar fazer nada, só trocar o conectivo, tá? Então a negação disso aí ficaria então assim, ó: A ou exclusivo com B. A negação será dada por A se somente se com B, dando a informação: Paulo é promotor se somente se Paulo é juiz. Tá? Então observe que eu não utilizei nenhum termo que nega. Eu não coloquei o não coloquei que é falso, tá? Então um nega o outro sem precisar você usar termos que negam. Basta que você troque o conectivo do ou exclusivo para bicondicional. Aí, ó, já vamos para cá para a nossa tabela e vamos então dizer que a negação do ou exclusivo, indicada simbolicamente por essa forma, poderá também ser simbolizada por A se somente se com B, tá? E outro detalhe: quando nós falamos sobre a bicondicional, eu falei para vocês que a bicondicional é uma proposição derivada, e ela é derivada de quem? Ora, o A se somente se com B, ela será equivalente à sua derivação, que diz que A se somente se com B será igual ao se A então B, ligando-se com I com se B, então A. Tá? Então, gente, se eu digo que essas duas sentenças, A se somente se com B, é equivalente a se A então B e se B então A, o ou exclusivo então terá uma outra forma de negar, que será dado então por se A então B e se B então A. Tá? Essas duas formas aí funcionam como a negação da disjunção exclusiva, certo? Aí vale aquela tabelinha de novo, ó: negação da negação será igual à própria proposição. Portanto, se eu nego o ou exclusivo pela bicondicional, é porque a bicondicional será negada pelo ou exclusivo. Então ficaria A ou exclusivo com B. Tá? Já encontramos uma das maneiras de negar a bicondicional. Negação da condicional. Se João estudar, então João passará no concurso.
Como é que eu faço para negar? Se João estudar, então João passará no concurso. Como é que eu nego? Não são 3? Então a negação deverá ter quantos falsos? 3 falsos e uma. E quem é o conectivo que tem 3 falsos e uma verdade? É a conjunção. Então, se existir a negação disso aqui, gente, aliás, dessa sentença, a negação dela será feita pela conjunção. Pois ele é o único conectivo lógico que tem 3 falsos e uma verdade. Tá? Agora, não pode ser feita como foi a negação do ou, porque ela é exclusiva. Então, A ou B se nega por não A e não B. Agora, a negação da sentença, se João estudar, então João passará no concurso, vai ser feita assim, ó. João estuda e não passa no concurso. Aí sim, ele vai estar negando. Ou seja, o que foi que está fazendo para negar? Conservei a primeira, neguei a e fiz a negação das duas pelo conectivo. Imagine vocês se eu falasse assim para vocês: olha, se vocês lerem toda a apostila, vocês vão compreender. Aí no outro dia você chega para mim: Marconi, eu passei o dia todo lendo e não compreendi nada. Aí você vai estar negando. Tá? Então como é que nega? Conserva a primeira. Então ficaria que a negação de se A então B será dada então por A e não B. Aí funciona realmente como negação. Está entendido, gente? Está entendido? Completando a nossa tabela, ainda tem um espaço aqui a ser preenchido, que é a outra negação da bicondicional. Eu só poderia fazer depois que eu soubesse como se nega a condicional, que eu vou negar essa estrutura aqui, ó, individualmente. Como é que eu nego se A então B? A e não B. Como é que eu nego o conectivo I? Pelo O. Como é que eu nego se B então A? B e não. Portanto, estão aí todas as formas de negar. Essa tabela aqui, gente, vocês têm que ir para a prova sabendo. Tá? Essa aí é de fundamental importância. Quando se pergunta a negação de uma sentença, você então vai buscar o que já está diagramado pela tabela. Eu pedi para que vocês me representassem como certo e falho essa negação aqui, gente, ó. A e B, C. Como é que ficaria essa negação? É aquilo que eu disse. Os modos que está lá, ele diagrama todas as sentenças. Ele já dá a forma de todas elas. De como fazer, aliás, já forma prontas. Não traz só isso aqui, ó. Agora imagine você, toda e qualquer sentença que eu colocar para vocês aqui, eu tenho que colocar as suas formas de negação, ou seja, encontrar um modo próprio para ela. Então, gente, todas essas formas aqui são modos próprios, que são os principais. Os outros já são derivados, tá? Então não é necessário que você coloque todos, você tem que saber como encontrar. Mas não que você vai descobrir e decorar todos eles. Esses aqui dá para decorar, porque só são 5. Mas esses aqui, gente, não tem como. Você tem que fazer identificando o conectivo principal. Pergunta: nessa sentença aí, quem é o conectivo principal? Não, se então? Então você vai usar que modo? O modo do se então, que determina que você deve negar, aliás, conservar a primeira e negar a segunda, e fazer a ligação das duas com quem? Com o I. Então como é que ficaria isso aqui? Conserva a primeira. Quem é a primeira? A e B. Tá? O se então se troca por quem? E nega a segunda. Então ficaria não sei. Pronto. Aí já vai ser uma outra equivalência
modus proprio. Só isso. Deixa eu ver se entenderam. Se agora colocasse assim, ó, negação. Se então com A e B. Como é que ficaria a negação disso? Conserva a primeira. Quem é a primeira? C. Faz a ligação agora de quem? Com I. Com a negação da segunda. Como é que eu faço para negar a segunda? Coloca entre parênteses e fazer o quê? Não há ou não B. Pronto. Já é o outro modo. Tá? Então o que você vai ter que fazer é fazer a relação de identificar o conectivo principal. Identificado ele, você então vai atrás das suas características que foram encontradas. Está entendido, gente? Passamos para o próximo tópico, que são as formas de equivalências. Equivalências denominadas então de equivalências lógicas. Bem, nós já estamos falando de equivalência. Quando eu falei de negação, observe que esse símbolo aqui é o que nós chamamos de equivalência lógica. Então, é uma setinha que tem duas retas paralelas e duas extremidades, indicação da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Este é o símbolo que representa a equivalência. Então nós já estamos trabalhando com equivalência quando eu chamo de negações. Essa sentença é equivalente a essa. Tá? Agora, existem dois tipos de equivalência. Existem as equivalências chamadas de equivalências comutativas, que essas aqui, gente, vocês devem só saber que elas existem. Mas ela cai em concurso? Nunca vi. Pode até cair. Tá? Até hoje eu nunca vi uma equivalência comutativa ser colocada em provas. O que é uma equivalência comutativa? Fazendo a comparação com a matemática. O que a matemática chama de operador comutativo? Por exemplo, adição e multiplicação são operadores que comutam. Pois, se eu somar, por exemplo, 2 mais 4, é a mesma coisa de somar 4 mais 2. Troquei os elementos de posição, formei o mesmo resultado, operador comutativo. Operadores que não comutam, subtração. Se eu subtrair 4 menos 2, não é a mesma coisa que 2 menos 4. Aí então você não tem a propriedade comutativa para a subtração. Tá? Então, a mesma coisa acontece com os operadores lógicos. Alguns comutam, outros não. Praticamente todos eles comutam. A conjunção, ela é comutativa. Tanto faz você ver ler A e B, quanto ler B e A. Aqui já é outro monopólio. Tá? Já é um outro. Equivalência da conjunção. Se você tem a disjunção A ou B, tanto faz você ler A ou B, quanto ler B ou A. Não tem nenhuma diferença. A mesma coisa acontece com a disjunção exclusiva. A ou exclusivo com B é a mesma coisa que B ou exclusivo com A. Será comutativo também a bicondicional. A se somente se com B é equivalente a B se somente se com A. Tá? Aqui estão os operadores que comutam. Qual foi que não apareceu aí, gente? A condicional. Por isso que ele é chamado de não comutativo. Quando nós falamos para vocês sobre o conectivo condicional, eu disse para vocês que eles não aceitam trocar os termos de posição por vários motivos. O principal deles, ora, gente, a equivalência lógica da condicional, ela não poderia ser feita por B ou A, aliás, por se B então A, porque se A então B, A recebe a denominação de causa, recebe a denominação de condição, quem lembra? Suficiente, que B é consequente de condição necessária. Então, se eles pudessem só trocar de posição, essas proposições não receberiam classificações diferentes. Tá? Então, não se pode, em forma alguma, trocar de posição para você formar a equivalência. Agora, a equivalência lógica da condicional, ela é feita por duas operações.
A primeira delas, operação contrapositiva. O que é uma contrapositiva? É você trocar de posição as duas e ao mesmo tempo negar. Então, se eu dissesse para vocês assim, gente, ó, se leio, então compreendo. Se eu afirmar que isso é verdade, automaticamente você deve extrair uma outra verdade. Qual seria? Que se não compreendo, é porque não leio. Tá? Isso é chamado de contrapositivo. Quem vai fazer prova para a SES Gran Rio? A SES Gran Rio gosta muito de utilizar esse termo. Operação contrapositiva. O que é que significa isso? Equivalência da condicional, que se justifica trocando de posição os termos e negando as duas proposições. Tá? Uma outra forma de equivalência da condicional é extraída da negação. Gente, observe aqui um detalhe, que é outro modo poli também, tá? Nós já sabemos que a negação da negação de uma proposição é igual a ela mesma. Nós já sabemos disso. Sabemos também que a negação de se A então B, a negação de se A então B, é feita por quem? Por A e não B. Já sabemos isso aí também, já? Agora vamos analisar. A negação da negação é igual à própria proposição. Então, se eu nego se A então B por A e não B, portanto, a negação de A e não B deveria ser feita por quem? Se A então B. Concorda? Agora, se eu for fazer a negação de A e não B, veja o que, é que vai acontecer, gente. Que conectivo é esse? É o I. E o I se nega por quem? Pelo O. Então, vem para cá. Onde eu vou negar o I pelo O como? Negando a primeira, não ficaria não A. E negando a segunda. Se a segunda é não B, a negação de não B passa a ser quem? B. Aí o que é que vai acontecer? Ora, se a negação dessa é feita por essa, é porque a negação dessa deveria ser igual a essa. Mas não foi. Encontramos não A ou B. Ah, mas então a lógica estaria furada? Não. Essas duas sentenças são também equivalentes. Tá? Então, gente, o se A então B será também equivalente a não A ou B. Tá? E detalhe, na hora que eu transformo a equivalência da se então para o ou, eu estou transformando esse ou, que é um operador comutativo. Aí ele gera uma outra equivalência. Qual seria ela? B ou não A. Tá? Então, a equivalência lógica da condicional poderá ser feita pela contrapositiva, pela disjunção inclusiva, negando a primeira e conservando a segunda, e pela comutativa dela, conserva a segunda e nega a primeira. Essas três formas são equivalentes à condicional. Tá certo? Aí pode ser que você chegue para mim e diga assim, mas comprova isso. Para comprovar, aí você tem que fazer a tabela de prova, que é tabelas que comprovam esses modos, tá, gente? Só aí nós temos 4. Mas eu vou fazer uma tabela única para comprovar os 4 de uma vez só. Fazendo a tabela de prova para provar a equivalência lógica da condicional, eu vou ter então 1, 2, 3, 4, onde eu vou ter proposição que eu vou chamar de A, proposição que eu vou chamar de B, negação de A, negação de B, se A, então B, a contrapositiva que é se não B, então não A, o não A ou B e por último B ou não A. Tá? Preenchendo a tabela, proposição A, verdade, verdade, falso, falso. Proposição B, verdade, falso, verdade, falso. Negação de A,
Falso, falso, verdade, verdade. Negação de B, falso, verdade, falso, verdade. Se A, então B só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Caso contrário, é sempre verdade. Bora lá. Se não B, então não A. Eu vou sair de não B para não A através do se, então. Quem é primeiro? Não B. Então salta daqui para lá, ó. Se falso, então falso, verdade. Observe que a primeira linha e a ração é iguais. Se verdade, então falso, falso. Segunda linha também ração iguais. Ó. Se verdade, aliás, se falso, então verdade. Se falso, então verdade? Verdade. A condicional só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. E se verdade, então verdade? Observe que as quatro linhas são iguais, portanto essas duas proposições são equivalentes. Tá? Negação da primeira, conservando a segunda e ligando as duas pelo ou. Eu vou então sair de não A e vou ligar com B através do ou. O ou só é falso quando as duas são falsas. Caso contrário, é sempre verdade. Portanto, falso ou verdade, falso ou falso, falso. Verdade ou verdade, verdade. E verdade ou falso, verdade. Observe que as quatro linhas são também iguais, portanto elas são chamadas de equivalentes. Se eu fizer a ligação agora de B com não A através do ou, eu vou sair daqui para cá, ó. Verdade ou falso? Verdade. Falso ou falso? Falso. Verdade ou verdade? Verdade. Falso ou verdade? Verdade. Portanto, quatro linhas também iguais. E eu posso então concluir que essas quatro colunas aqui, gente, são chamadas de colunas equivalentes. Por isso que a equivalência lógica da condicional será dada por se não B, então não A, ou ainda não A ou B, ou ainda B ou não A. Então, além daquelas formas que nós falamos para vocês, que eu todo, que eu quando, que eu sempre, que eu quem, exerce função da condicional, todas essas estruturas também serão ditas equivalentes da condicional. Alguma dúvida, gente? Não é? Não é fácil? Se por acaso chegasse para você e falasse, se lembra, então compreende. Eu chegasse para você e falasse assim, gente, isso é verdade. Aí, todas aquelas estruturas, quando leio, compreendo. Sempre que leio, compreendo. Quem lê, compreende. Tá? Ler é condição suficiente para compreender. Compreender é condição necessária para ler. Ou seja, todas aquelas estruturas que vocês já conhecem, vocês vão gerar mais outras. A primeira delas, contrapositiva. Se eu digo se ler, então compreendo, será verdade também dizer assim, ó, se não compreendo, então não leio. Tá? Na hora que eu encontro essa, eu vou encontrar mais duas. Quais são elas? Eu posso dizer que se não compreendo, então não leio. Eu posso então dizer assim, ó, não compreender é condição. Não compreender é condição o quê? Suficiente ou necessária? Essa aqui, ó. Se não compreende, então não leio. Então não compreender é condição suficiente para não ler. Tá? Então, eu posso então dizer também que não ler é condição
necessária, é condição necessária para não compreender. Tá? Extraída da contrapositiva. Agora, pela disjunção inclusiva, se eu digo se leio, então compreendo, eu posso então concluir que não leio ou compreendo. É a mesma coisa. Tá certo? Na hora que eu faço esse ou, eu já vou encontrar outro, que é a operação comutativa, que diz assim, ó, compreendo ou não leio. Tá? Então, além daquelas estruturas que vocês já conheciam, vocês ainda vão ter mais essas aí, gente. É por isso que eu falei para vocês. A operação condicional, conectivo condicional, se você chegasse para mim e perguntasse, Marconi, qual a probabilidade disso aí vai estar numa prova? Eu vou dizer para vocês, é 100%. Isso aí vai estar lá. Tá? Em qualquer prova que tenha raciocínio lógico, com certeza terá uma ou mais questões sobre a condicional, devido a essas variações. Alguma dúvida? Não, né? Que vocês entenderam tudo.